E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, minha amiga e meu amigo ouvinte. Onde quer que você me ouve, nesse momento, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Qualquer que seja o lugar onde você está neste momento, seja numa clínica, num hospital, num presídio, seja debaixo de um viaduto, seja num barraco ou num palácio, onde quer que você está. Você crê? Então, por causa dessa crença, você é abençoado. Eu estava falando sobre, ou melhor, tenho estado falando sobre a fé de Gideão. A fé de Gideão, que mostra claramente que não era uma fé religiosa. Sabe aquela fé religiosa que você faz a Ave Maria, o Pai Nosso, repete as mesmas palavras, as mesmas preces, as mesmas orações, e não acontece nada, porque falta fôlego, falta vida, falta força naquela expressão, naquela oração. Gideão estava malhando o trigo dentro de um tanque de fazer, tirar o suco da uva. Quer dizer, um lugar totalmente inapropriado. Mas ele estava lá trabalhando porque ele cria, ele acreditava que podia guardar pelo menos um pouquinho do trigo para sustentar a sua família. Mas ele fazia aquilo de forma revoltado e humilhado. Ele estava humilhado e ainda assim revoltado, porque ele estava malhando o trigo dentro de um tanque, por exemplo, de lavar roupa, que a senhora conhece muito bem. Como é que vai malhar o trigo dentro de um tanque? Não dá. Mas ele fazia aquilo porque não tinha outra opção, não tinha outra saída. Gideão trazia dentro de si uma revolta. Tanto que, quando o anjo de Deus apareceu para ele, o Senhor disse-lhe: o Senhor é contigo, homem valente. Quer dizer, Deus viu em Gideão, na sua revolta, a sua valentia, a sua coragem. Porque quando a pessoa está revoltada, ela não tem nada a perder. Ela é inconsequente. Ela não tem medo de perder. Ela não tem medo de perder, então ela se lança de corpo, alma e espírito, porque não há outra saída. O que ela vai fazer? Só tem um jeito, ou vai ou vai. Então, Gideão estava nessa revolta. Essa revolta caracterizou a sua fé. A fé que faz mudar a situação das pessoas. Essa é a fé que Deus requer de nós. Essa é a fé que agrada a Deus. E eu queria que você escutasse, que você prestasse bastante atenção nesses testemunhos. Testemunhos de pessoas que têm também algo para nos ensinar, para dizer como Deus responde às orações. Vamos ouvi-las. Qual é o seu nome? Adriano. O seu? Thaís. Quem vai falar? Eu falo bastante. Bispo, eu cheguei na igreja na miséria, apanhando do meu marido, ao ponto dele me tirar sangue dentro de casa. Ele me arrastava pelos cabelos, a gente passando fome, andando numa bicicleta velha, eu, ele e minha filha. A bicicleta caindo aos pedaços, pneu furava, às vezes a roda soltava, e eu vendia doce na rua, de porta em porta, para poder me sustentar dentro de casa, e apanhando dele. Era uma vida totalmente destruída. Eu cheguei ao ponto, bispo, de, numa surra que ele estava me dando, pegar uma panela de óleo fervendo e jogar nas costas dele, porque eu queria matar ele. A gente não tinha paz dentro de casa. Estavam casados há quanto tempo? A gente era casado já há mais de 7 anos. Vocês viveram nesse inferno durante quanto tempo?
A gente viveu nesse inferno até eu chegar na igreja, durante esse tempo todo, esses 7 anos mais ou menos. Desde o início do relacionamento, então, já havia agressões, já havia tudo isso? Sim, eu cresci no mundo do tráfico, né, bispo? Então, meu pai era traficante e a polícia invadindo a minha casa e eu não aguentava aquela situação. Então, aos 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, eu me juntei com ele. Eu conheci ele na escola, eu queria sair de dentro de casa e eu achava que nele eu ia encontrar felicidade, eu ia ter uma família que eu nunca tive. Porque eu cheguei a ver meu pai sendo baleado na minha frente pela polícia e era uma situação assim deplorável, era muito triste. E no início foi assim, maravilha, mas depois ele começou a me agredir. Começou a faltar as coisas dentro de casa, ele começava a me espancar, eu cobrava carinho dele, cobrava atenção, e ele me batia. Chegou ao ponto de, numa festa de ano novo, uma vizinha me socorrer, porque ele tinha estourado o meu nariz ao ponto de muito sangue. Aí eu fui medicada, tudo, era assim que eu vivia nessa vida totalmente destruída. Espancamento, miséria, não tinha o que comer dentro de casa, as pessoas olhavam para mim, me chamavam de maloqueira, eu andava de chinelo velho, roupa maltrapina, toda maloqueira mesmo, as pessoas como uma mendiga mesmo, pedindo as coisas para comer na porta dos outros. Até que você chegou na Igreja Universal. Fala da fogueira santa na sua vida. O que é fogueira santa? O que Deus fez na tua vida na fogueira santa? Então, através de uma surra que ele me deu, eu liguei o rádio quando ele foi embora. Ele saiu de casa, me bateu muito, e eu liguei o rádio. E estava a campanha de Israel, o pastor estava falando no rádio. E eu não tinha mais esperança. Naquele dia eu queria me matar. E eu fui até a igreja, sozinha, chinelo quebrado, a roupa toda suja, toda machucada, que ele tinha acabado de me dar uma surra. E eu sentei no primeiro banco. As pessoas ficaram me olhando assim, aí o pastor anunciou, né, a Fogueira Santa de Israel. E ele falou que se você fizesse aquele voto, a Fogueira Santa ia mudar a sua vida. E eu subi com ele, eu falei, você vai comigo, porque você é a minha campanha. E ele subiu junto comigo, meio assim, mas subiu junto comigo. A gente colocou o voto no altar, e aí eu coloquei. Quando eu desci com ele, eu desci diferente. A miséria ficou ali no altar, não era mais aquela Thaís. E ele também desceu diferente. Ele chegou em casa, a casa ainda estava vazia, estava sem móvel, estava sem nada. Mas deu uma força dentro de mim e dentro dele. E ele começou a me pedir desculpa, gente. Ele começou a me pedir perdão de coisas que ele fazia comigo. E eu chorei muito. Eu falei, nossa, o meu marido me batia, me espancava. Ele falou, olha, você tinha razão, eu desci diferente. Realmente, aquele lugar tem alguma coisa especial. Eu falei, não é aquele lugar. É o voto que eu fiz com Deus. E Deus começou a me dar direção, bispo. Aí eu comecei a trabalhar no ramo de vendas. E aí Deus já começou a me abrir minha visão cada vez mais. E aí eu abri a minha empresa. Eu abri minha empresa de representações de negócios. Eu só tenho até a 6ª série. E hoje, a nossa vida está totalmente abençoada. A gente tem tudo, bispo. A gente tem os móveis que eu dei. Mostra aí o que eles têm. Tem as imagens? Vai falando enquanto vai mostrando. Eu tenho uma casa no litoral, que a gente é da Baixada Santista. Carro, moto, tudo. Meu marido maravilhoso, a empresa. Eu tenho uma equipe de vendas que trabalha para mim. Eu represento negócios, eu represento grandes empresas na Baixada Santista. Tudo que você possa imaginar. A gente passeia, a gente viaja, a gente come bem. Minha filha está estudando medicina. Muito abençoada a minha vida. Mudou a história de vida de você? Mudou completamente, bispo. É outra coisa em relação ao que a gente via antes. Só Deus para fazer mesmo. Não bate mais nela? Não, hoje não. Nem quero mais saber disso. Depois que eu desci do altar, meu marido... a gente está em lua de mel até hoje. E assim, não parou por aí. A gente continua sacrificando.
uma atrás da outra. O sacrifício é a nossa vida. A gente tem que continuar, não pode parar. A gente fez essa última também, a gente fez loucura também. Deus honrou, já está honrando, já conquistamos já o que a gente colocou. E cada vez mais Deus está abençoando, bispo. Deus abençoe mais a vida de vocês. Meu nome é Anderson Viana e minha vida era muito triste. Eu tinha depressão, desde criança eu tinha um quadro depressivo muito grande. Foi agravado com as noitadas, através das drogas, através dos vícios que eu tinha. E, consequentemente, isso me gerou muito problema, porque eu comecei a ter tratamento psicológico e esse tratamento psicológico se agravou. E, mediante esse agravo, eu fui parar na psiquiatria. Comecei a tomar remédios antidepressivos, ansiolíticos. Trabalhava numa padaria. Nessa padaria, eu entrava às 5 horas da manhã, saía 3 horas da tarde, 7 dias por semana eu trabalhava. Era uma dificuldade muito grande. Eu não tinha dinheiro para nada, gostava de quem não gostava de mim, era traído, sabia que era traído e não conseguia largar essa pessoa. Então, eu vendo aquelas pessoas no hospital psiquiátrico, eu tomando remédio, antidepressivos, eu tomando ansiolíticos para dormir e remédio para me acalmar, e vendo aquelas pessoas sem razão nenhuma. Quando eu olhei, eu falei, não, tem saída para mim. E foi assim que eu cheguei aqui. Chegando aqui, eu comecei a fazer as correntes de oração, comecei a me libertar, comecei a ter perspectiva. Nessa época, eu larguei todos os remédios, não usei mais nada. Comecei a namorar, noivei, casei, mas mesmo assim, tinha alguma coisa que não ia, minha vida não ia para frente. Logo quando nós casamos, eu vinha, de uma família que tinha uma estabilidade financeira, e de repente eu me vi num casamento, onde eu tinha já a minha estabilidade financeira, um emprego de anos, numa instituição financeira, e cheguei num casamento onde meu marido não chegava com dinheiro em casa. E quem tinha que pagar as contas, juntar o dinheiro, era eu. Eu falava, poxa vida, então para que eu me casei, E ele trabalhava muito. Só que a gente não via o resultado de todo esse trabalho. Ela me cobrava, eu tinha que apresentar um resultado. Na verdade, ela tinha uma expectativa a respeito do que eu fazia. Ela acreditou quando ela casou comigo. E isso me consumia. Isso me consumia porque eu via ela chorando. Todo dia ela chorava. Todo dia ela ficava triste. Todo dia eu tinha que gastar horas para consolá-la. Mas não consolava porque as contas estavam lá batendo. As contas estavam chegando. Ela muito triste. Mesmo assim ela ainda arrancava força dentro dela. Eu via a dificuldade dela para tentar manter o nosso casamento. Mas eu olhava e falava, não dá, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir, vai chegar uma hora que eu não vou ter condição de sustentar. E aí eu me desesperava, eu acordava de madrugada chorando e dizia, o que vai ser? Eu casei, e agora? Me libertei dos remédios, tenho uma nova vida, tenho tudo, mas ainda assim, na vida financeira, estava muito difícil, estava muito distante de eu ter alegria no casamento. Eu ainda tentava, mas eu não tinha motivação para vê-la como mulher, porque ela só me cobrava. E ela nem para o homem, porque eu também não apresentava nada. Então, para mim, era muito difícil essa situação. Era uma situação onde eu cheguei e falei, não, é tudo ou nada. E aí que chegou a fogueira santa de Israel na fé de Gideão. Aí eu me revoltei. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. E a partir daí tudo mudou. Nós temos 2 imobiliárias, 2 empresas, uma sede própria. Nós temos, graças a Deus, o nosso apartamento próprio quitado. Nós temos o carro da empresa, ela tem o carro dela. E Deus tem cada vez mais abençoado a gente. Anualmente nós fazemos viagens para fora do Brasil. A questão de relacionamento mudou integralmente. Hoje ela tem a minha confiança. Hoje eu tenho o marido que eu quero, eu tenho a casa que eu quero, o lar que eu quero. E eu lembro que eu passava em frente ao prédio onde eu moro e eu falava assim com ele, olha, eu quero morar aqui.
Ele falou, você quer morar aqui? E hoje eu moro lá. E tudo que eu determino com ele acontece. Ela hoje não é mais empregada, ela chorava muito, porque eu via ela tinha uma dificuldade. Ela trabalhava em instituição financeira e era sempre muito cobrada por causa de meta. Ela saía muito cedo e voltava muito tarde, ficava muitas horas no trânsito. A qualidade de vida dela era péssima. Ela hoje é mais calma. Ela hoje é uma ótima mãe, né? Me ajuda em tudo que eu preciso, sempre compreensiva. E Deus restituiu tudo, né? E nos deu a projeção de um futuro muito melhor a cada dia. Quando eu aprendi a usar a fé, aí não teve jeito, a minha vida foi toda transformada, toda. Minha vida era totalmente destruída em todos os sentidos. Tanto na vida sentimental, como financeira, como saúde. No sentimento, meu marido me agredia, ele era alcoólatra e chegou a me enforcar e quase morri. Na minha vida financeira, eu tinha uma loja de automóveis locada, pelo qual eu não conseguia honrar com meus aluguéis, até mesmo com um funcionário. Os carros também não era nosso, era consignado. E na saúde, meu marido tinha síndrome do intestino irritável, virando um câncer intestinal. Evacuava sangue todos os dias, era um pesadelo a nossa vida. E passava por médicos e não tinha solução, só vivia internado. Além de tudo isso, meu marido tinha 30 anos de cadeia para cumprir, estava com 2 prisões preventivas e foragido pelo estado do Paraná. Eu comecei a beber muito cedo, né? Eu bebia muito e tal, e não tinha como parar, bebia direto. E por causa dessas bebidas, eu tinha muito ciúme da minha esposa. Eu cheguei ao ponto de quase matá-la, como ela falou, né? Eu me encontrava em desespero, porque eu, como mãe, vi uma filha de 3 meses de vida na UTI e sem você poder fazer nada. Infelizmente, eu acabei perdendo a minha filha, que hoje eu digo que eu ganhei ela para Jesus. E além de tudo isso, de você enterrar uma filha, você tem que escutar dos médicos que você não poderia mais ser mãe. Foi dessa forma que eu cheguei aqui. Com a vida totalmente na miséria. Miséria espiritual, miséria sentimental. Sem solução para nada. Foi esse lugar que me acolheu, 3 horas da tarde, naquele momento que minha filha tinha falecido. Porque eu entrei em desespero. Eu não sabia o que fazer. Minha mãe não era meu aconchego, meu pai não era meu aconchego, ele muito menos, meu esposo muito menos naquele momento. Eu queria conhecer algo sobrenatural que pudesse me tirar daquele pesadelo que eu estava vivendo. E foi o único lugar que estava de portas abertas para me receber. Comecei a praticar fé, tudo que mandavam fazer eu fazia. Aí sim, começou a melhorar as coisas. De que forma? Aquela dor forte que estava dentro do meu peito, que nem se eu arrancasse com as mãos no meu coração, eu achava que não tinha jeito, que eu nunca ia passar. Até mesmo no meu relacionamento com meu esposo, mudou muitas coisas. Mas existia uma ferida dentro de mim, que era ser mãe, porque eu não aceitava aquilo ainda. E aquilo só existia através de algo sobrenatural. Então chegou essa fogueira santa de Israel, da fé de Gideão. E aí eu, revoltada, me lancei. A partir daí, tudo mudou na nossa vida. Aquele problema de bebida que eu tinha, acabou. A nossa vida hoje é um casamento perfeito. Aquilo que era um casamento imperfeito, hoje é perfeito. Hoje eu tenho amor por ela, ela tem amor por mim. Nós trabalhamos juntos, nós viajamos juntos. Hoje fazemos tudo junto. Aquilo que eu não queria ter ela perto de mim e ela não queria ter eu perto dela, pelo contrário. Hoje a gente quer estar junto o tempo todo e vivemos junto o tempo todo. Nossa vida financeira mudou completamente. Hoje nós temos uma empresa de fundos de investimentos, muito bem localizada. Nós temos também uma construtora, pelo qual nós estamos construindo mais de 500 unidades. Moramos numa cobertura na praia. Nós temos outros imóveis locados, prédio comercial locado, conjunto de casas. Nós temos o carro do ano importado, o único que tem na cidade. Tudo que nós almejamos nós temos. Nossa filha mais velha, inclusive, foi estudar fora do país. Nós viajamos ao mundo inteiro, conhecemos o mundo inteiro. Temos esse privilégio de poder viajar para tudo que é lugar. Aquele amor renasceu
aprendemos a nos respeitar, a nos amar cada vez mais, nos curtimos muito, através da minha fé. Hoje eu sou mãe de 2 meninas que são fruto da fogueira santa de Israel, da fé de Gideão. Quando eu aprendi a usar a fé, a minha vida foi totalmente transformada. Está vendo como é que Deus faz as coisas? Deus é grande. Para fazer alguma coisa na sua vida, Ele precisa da sua parceria. Ele precisa que você tome uma atitude de fé. Ele precisa que você creia nele, para que Ele então possa atender a sua necessidade. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito, e neste sábado nós estaremos fazendo uma reunião aqui às 10 horas da manhã, um trabalho especial com pastores, bispos, missionários, pessoas de outras denominações que virão aqui no templo, e nós teremos um congresso para as pessoas que são de Deus. E você é o nosso convidado. 10 horas da manhã, quer dizer, 9h30 da manhã, porque 10 horas os portões do templo vão fechar. Nós aguardamos você. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus.